Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa do Bela Atelier e no vídeo de hoje nós vamos aprender uma peça muito bacana, que é esse cestinho organizador. Além de ser uma peça muito bonita, ela vai pouco material e é super rápido de fazer. Então no dia você consegue fazer várias dessas daqui. E o legal dessa peça, você trocando essa estampa aqui, né, da parte externa dela, por uma estampa de bebê, uma estampa de criança, você pode estar oferecendo para os seus clientes como um porta-fralda. Ela tem bastante espaço aqui dentro, então cabe bastante fralda, lencinho umedecido. Eu sei que vai ser um sucesso aí com vocês. Então, se você quer aprender essa peça, fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, para essa peça nós vamos precisar de 2 vezes o tecido principal na medida de 20 por 35. Eu cortei 2 vezes aqui no tecido principal e 2 vezes na manta. Aqui eu tô utilizando a manta R2, mas dá super certo com a manta R1 ou até mesmo com um TNT. Então eu já fixei aqui o tecido na manta e fiz as caixinhas de leite. A caixinha de leite, ela tá medindo 6,5 por 6,5, então eu marquei e já recortei tanto nessa parte como nessa daqui. Então, essa vai ser a parte de fora da nossa peça. Eu vou deixar separadinho aqui e nós vamos pro forro. O forro, eu também cortei 2 vezes no tecido. Ele tá um pouquinho maior, porque ao longo do vídeo vocês vão entender. Eu vou deixar um acabamento na parte de cima, mas que é super opcional, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar esse acabamento, que vocês vão ver, vocês precisam cortar 3 centímetros a mais. Então, ele tá medindo 23 por 35. Eu cortei 2 vezes o tecido nessa medida. Agora, se vocês não quiserem dar esse acabamento, que é como se fosse um viés na parte de cima, você corta na medida mesmo dessa parte de fora, que é 20 por 35. Então, o forro já tá recortado. Eu fiz a mesma caixinha de leite de 6,5 por 6,5 nas 2 partes. E pra alça, nós vamos precisar de 2 tecidos. Aqui eu fiz uma alça um pouco mais larguinha. Então, eu cortei o tecido na medida de 9,5 por 17. Cortei 2 vezes. Aí, eu dobrei ele ao meio, né, só pra vincar. Levei as laterais bem ao centro da peça. Dobrei novamente. E vou passar 2 costurinhas aqui na beirada para a alça ficar pronta. Agora, na primeira etapa, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar as 2 partes de fora da peça, né, da estrutura. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha unindo essas 2. Então, eu vou passar uma costura aqui, uma costura nessa outra lateral e aqui na parte de baixo. Lembrando sempre de um retrocesso no começo e no final. Já na parte do forro vai ser bem parecido. Então, se o seu forro tiver estampa, você também coloca direito com direito, tá bom? E você vai passar a mesma costurinha aqui na lateral. Então, você vai unir essa lateral, essa outra lateral aqui, você também passa uma costurinha. E aqui na parte de baixo da peça, o que vocês precisam fazer? Tem que deixar uma aberturinha, que vai ser por onde nós vamos desvirar essa peça. Então, mede mais ou menos uns 5, 7 centímetros, deixa aqui em aberto e passa uma costurinha só aqui na lateral. Então, nós vamos costurar a parte de fora, o forro, e pra alça é bem simples. Então, ela já tá dobradinha, né? Vamos passar só uma costurinha nessa lateral e nessa. Caso vocês tenham um ponto decorativo aí na sua máquina e queiram fazer com ponto decorativo, fica super bonito também. Então, eu vou levar vocês pra máquina e já volto com tudo pronto. Já passei uma costurinha em tudo, então vou mostrar aqui pra vocês. As alças ficaram dessa maneira, então elas já estão prontas, eu vou reservar elas. O forro, já costurei, lembrando sempre, né, de deixar aquela abertura aqui na parte de baixo. E a parte de fora também tá toda costurada. Agora chegou a hora das caixinhas de leite. O que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos pegar a caixinha de leite bem aqui no meio e vamos posicionar essa costura com essa costura aqui da parte de cima. Então, eu vou abrir bem, posicionar as 2, lembrando sempre de deixar bem alinhado. E aqui é a sobrinha de tecido que ficou, né, da margem de costura que nós fizemos. É legal você jogar uma para cada lado, para não ficar tanto excesso de manta para um lugar só. E passar uma costurinha, tanto nessa caixinha de leite, nessa caixinha de leite e no forro também, tá bom? Lembrando
que essa margem de costura que nós fizemos aqui na parte de fora, é legal ser a mesma margem aqui pro forro, tá bom? Pra ficar um tamanho bem igual das peças. Então, eu vou juntar, né, as caixinhas de leite, unindo costura com costura, jogo o excesso um pra cada lado e passo uma costurinha aqui. Então, eu vou costurar e daqui a pouco eu volto aqui. Fechei as caixinhas de leite e ficou dessa maneira aqui. Eu vou desvirar a peça, né, pro lado direito dela. Já desvirei aqui a peça, pessoal, e ela já vai tomando forma, que a gente até consegue ver o nosso cestinho quase que finalizado. Agora, para posicionar as alças, o que nós vamos fazer? Essa parte aqui do meio, né, que é o centro da nossa peça, eu marquei do centro pra cá 3 centímetros e do centro pra cá 3 centímetros. Então, eu vou posicionar, é que acho que aqui na filmagem não dá pra enxergar, mas eu fiz um pequeno risquinho aqui nas duas partes. Aí eu posiciono a alça bem em cima desse risquinho de 3 centímetros e nesse outro risquinho aqui de 3 centímetros, tá bom? Então, eu vou passar uma costurinha de segurança nessas duas partes e vou repetir esse processo do outro lado da peça. Costura finalizada, tá bom? Essa costurinha das alças, ela pode ser bem na beiradinha, que é só pra prender mesmo. Lembrando sempre de dar o retrocesso. Então, ficou aqui dessa maneira, tá bom? Agora, nós vamos pegar o forro, que já tá costurado, e vamos encaixar todo esse cestinho aqui dentro do forro, tá bom? Então, igual eu tinha dito, caso o seu forro tenha uma estampa, né, coloca direito com direito, porque aí na hora que desvirar, a estampa vai ficar pro lado de dentro da peça. Pessoal, ó, encaixei aqui, ela vai ficar com essa sobra, que vai ser aquele acabamento, que vai ficar como se fosse um viés. Aí eu vou posicionar bem aqui na parte de cima, ó. Então, eu vou unir as duas partes aqui na parte de cima e vou fazer uma costurinha com 1 centímetro de margem. Então, essa costura aqui eu vou passar, ela vai ser um pouquinho mais larga, vai ser com 1 centímetro. E eu vou passar essa costura por toda a volta, tá bom? Costura feita, ele já vai estar bem preso aqui na parte de cima. Nós vamos desvirar a peça por essa abertura aqui na parte de baixo. Ficou dessa maneira, então eu fiz uma costura por toda a volta com 1 centímetro de margem, tá bom? Então ficou esse fundinho aqui de forro. Agora eu vou, pela abertura, desvirar toda a peça. Maneira aqui. Agora, as últimas duas costurinhas que faltam é o seguinte. Nós vamos ajeitar bem essa parte aqui da costura e vamos passar um pesponto bem aqui no limite de um tecido pro outro. Então, nós vamos passar um pesponto por toda a volta e vamos fechar essa abertura aqui da parte do forro. Então, no começo do vídeo, que eu tinha falado pra vocês, se vocês quisessem deixar 3 centímetros a mais, é pra ficar com esse acabamento aqui, como se fosse um viés na parte de cima, tá bom? Mas caso vocês não queiram, é só cortar no tamanho mesmo, que eu falei no começo do vídeo, no mesmo tamanho da parte de fora, que aí ele não vai ficar com esse acabamento, ele vai ficar reto assim, tá bom? Mas como eu acho que dá um detalhe super bacana pra peça, eu gosto de deixar. Então, vamos ajeitar bem, passar um pesponto por toda a volta e fechar aqui a abertura do forro. Pessoal, peça finalizada, ela vai ficar dessa maneira aqui. É uma peça muito charmosa, muito simples de fazer também, tá bom? Então o acabamento ficou dessa maneira, já passei o pesponto por toda a volta. Aqui é a parte do forro, ela tem bastante espaço, tá bom? Ó, fica assim na parte de baixo. E o legal dessa peça, que além de ser muito útil
Caso vocês queiram colocar uma estampa, né? Uma estampa de criança, uma estampa de bebê, ela serve também como um porta-fraldas. Cabe bastante fralda aqui dentro também. E é muito bacana, tá bom, pessoal? Eu acho que se vocês fizerem aí no ateliê de vocês, vai ter bastante saída. É uma peça que quase todo mundo precisa, né? Não vai dizer que você não precisa de um organizador, tanto para o seu guarda-roupa, para o seu armário, até mesmo para o seu ateliê. Então é uma peça muito legal. Eu vou mostrar para vocês como que fica com algumas coisinhas aqui dentro, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Que 2 vezes na semana tem vídeo novo aqui ensinando um passo a passo diferente para vocês.